Sexta-feira, 18 de julho de 2025, Dia Internacional de Nelson Mandela. E você confere no seu Rede Alto Tietê News. Ataque de Israel por engano a uma igreja católica em Gaza. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai usar tornozeleira eletrônica. E tem o Tá na Tela para te deixar informado sobre os lançamentos da semana. Tudo isso e muito mais agora no seu jornal. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ligou hoje para o Papa Leão XIV após o ataque à Igreja da Sagrada Família em Gaza, o único templo católico da região. Israel reconheceu que o bombardeio, que matou 3 pessoas e feriu 9, foi um erro. A igreja abrigava cerca de 500 cristãos deslocados pela guerra. E durante a ligação, o Papa renovou seu apelo por um cessar-fogo imediato e expressou preocupação com a situação humanitária na faixa de Gaza. Ele também destacou a importância de proteger os locais e cultos dos civis. O cardeal Pier Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, visitou hoje o local atingido junto ao patriarca ortodoxo Teófilo III, levando ajuda humanitária. A comunidade internacional reagiu, gente. A Itália e a França condenaram o ataque. Os Estados Unidos classificou então o incidente como um erro, segundo conversa entre o presidente Donald Trump e Netanyahu. A faixa de Gaza tem maioria muçulmana e apenas 135 católicos. Desde o início da guerra, a igreja bombardeada vinha servindo de refúgio a cristãos. E olha só, vamos vir aqui para o Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai usar tornozeleira eletrônica e deverá cumprir recolhimento domiciliar à noite e nos finais de semana. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga crimes de coação no curso de processo, obstrução à justiça e ataque à soberania nacional. A gente vem falando aqui no jornal, né? Além da tornozeleira, o ex-presidente também está proibido de usar redes sociais, de se aproximar de embaixadas, de manter contato com outros investigados, embaixadores e diplomatas. Segundo a Polícia Federal, a operação foi autorizada pelo STF após um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. A defesa de Bolsonaro disse ter recebido com surpresa e indignação as medidas cautelares. A gente segue atualizando aí essa novela e te mantendo bastante informado, viu? E um homem de 44 anos foi preso suspeito de atropelar e matar uma criança de 11 anos à noite dessa quinta em Itaquá, na Grande São Paulo. Segundo o padrasto, a menina estava com a mãe na calçada quando foi atingida por um carro de alta velocidade. A criança foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos. 2 homens que estavam no carro foram levados à delegacia. Um foi ouvido como testemunha e o outro, apontado como autor do atropelamento, foi preso em flagrante por homicídio doloso. Por quê, gente? Porque ele estava dirigindo embriagado. Quando você está dirigindo embriagado com qualquer sinal de alcoolismo ali, você já assume o risco de matar. No veículo, a polícia encontrou latas de cerveja e um farol quebrado. O suspeito, Rogério, já tem passagens por crime de trânsito, fuga do local do acidente, lesão corporal e furto, e estava solto e causou mais um dano aí à sociedade, a uma família, né? Segundo a polícia, ele tentou fugir durante a madrugada. Ainda tentou fugir, gente, mas foi localizado após denúncia de populares. Na delegacia, chegou a dizer que achava ter atropelado um animal, mas foi contradito pelo primo, que também estava no carro, e ouviu dele a frase: "Eu atropelei uma pessoa". O caso foi registrado na delegacia de Itaquá e o corpo da menina foi levado à ML. Vamos ver se dessa vez ele vai ficar preso ou ele vai ter que causar mais um acidente aí. Bom, nesse sábado, dia 19, a UBS São Ricardo, Taboão e Nova Cidade, em Guarulhos, vão funcionar das 8 da manhã até as 4 da tarde pelo programa Saúde Toda Hora da Prefeitura. A ação tem como objetivo facilitar o acesso a serviços de atenção primária, com destaque para vacinação e a testagem rápida para hepatite B e C, como parte da campanha Julho Amarelo. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento com foto, cartão do SUS e, no caso das crianças, a caderneta de vacinação, porque aproveita aí e já dá uma atualizada também, né?
Entre os imunizantes disponíveis, a Secretaria da Saúde destaca a vacina contra o sarampo, devido ao risco e reintrodução do vírus em São Paulo, e a vacina contra a gripe, que ainda não atingiu a meta de 90% entre os grupos prioritários. Segundo dados divulgados no dia 10 de julho, os grupos com menor cobertura vacinal contra a gripe em Guarulhos são as pessoas com comorbidade e puérperas, com apenas 3% de adesão. Nossa! Entre as gestantes, a cobertura sobe para 25%, seguida por 33% entre as crianças e 45% entre idosos. Desde o início da campanha, no dia 2 de abril, a cidade aplicou mais de 248 mil doses, com meta para um público de 463 mil pessoas. Também estarão disponíveis os testes rápidos para hepatite B e C, indicados pelo Ministério da Saúde para todas as pessoas com mais de 20 anos, já que essas infecções costumam ser silenciosas e podem causar danos graves ao fígado. As UBSs também oferecerão outros serviços, como aferição de pressão e glicemia, entrega de medicamentos, acompanhamento do Bolsa Família, consultas médicas e exame de Papa Nicolau. Para esses dois últimos atendimentos, o agendamento deve ser feito presencialmente ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos. Agora, olha, vamos mudar de assunto e falar de uma curiosidade aqui para você no seu jornal. Você sabe o porquê se comemora o Dia Internacional do Nelson Mandela no dia 18 de julho? A data foi instituída pela ONU em 2009, em homenagem ao líder sul-africano e à sua luta contra o apartheid. Além disso, é o dia do nascimento de Nelson Mandela. Então, a gente deixa aí nossa comemoração nessa data tão importante. E no próximo bloco, Itaquá recebe a etapa da Superliga C. E você confere tudo sobre a previsão do tempo para o final de semana. Fica aí que já já o seu jornal está de volta. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Itaquá vai sediar um dos principais eventos do vôlei nacional entre os dias 3 e 7 de agosto. A cidade vai receber a Superliga C de vôlei masculino, organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei. Os jogos acontecem no ginásio municipal Sumiyoshi Nakahara e reúnem 9 equipes de 4 estados da região sudeste. É a primeira vez que Itaquá cedia uma competição deste porte. Para o gestor do projeto Vôlei Mania, João Marcondes, o evento é um marco para o município e fortalece a cidade como um novo centro esportivo na região do Alto Tietê. O Vôlei Mania Itaquá representa a cidade na competição e busca o acesso à Superliga B. Atualmente, a equipe é destaque no Campeonato Paulista Sub-21 e foi vice-campeã nos Jogos Regionais de São José dos Campos. Os times estão divididos em 3 grupos de 3 equipes. Avançam às semifinais os 3 líderes e o melhor segundo colocado. O projeto Vôlei Mania também atua na promoção da saúde, educação e inclusão social, envolvendo a comunidade e empresas parceiras. Os jogos serão abertos ao público no ginásio localizado na rua Santa Rita de Cássia, número 151, na Vila Japão. O Festival de Inverno Guararema 2025 já começou, a gente falou aqui no jornal, né? E segue até o dia 10 de agosto, consolidando-se como um dos principais eventos culturais sociais da região. A programação tem como palco principal o Recanto do Américo, conhecido aí como Pau d'Alho, e reúne atrações que vão de gastronomia à arte, além de ações voltadas ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade.
Entre as iniciativas solidárias, 2 containers da área gastronômica, um especializado em chopp artesanal e outro em churros e buffet waffle, estão destinados aí para parte da renda ao Fundo Social de Solidariedade de Guararema. Os pontos participantes estão sinalizados com a campanha Comprando Aqui, Você Ajuda o Fundo Social, que busca arrecadar recursos para a continuidade de programas sociais no município. E esse ano, o Recanto do Américo conta com uma novidade, a loja de cerâmicas, um espaço exclusivo com peças autorais produzidas por ceramistas locais. A iniciativa reúne os mesmos artistas que participam da tradicional festa de arte cerâmica, realizada na Vila de Luiz Carlos. São obras únicas, feitas à mão, que valorizam a identidade cultural da cidade e oferecem ao público a chance de levar um pouco dessa arte para casa. Nesse final de semana, a região da Alto Tietê vai ter queda de temperatura, gente, com a presença de neblina. Você notou uma ventania ao longo do dia, né? Chamando aí a queda de temperatura para a região. Em Poá, a mínima fica ao redor de 11 graus e a temperatura atinge a máxima de 20. Em Mogi das Cruzes, as temperaturas variam entre 11 e 18 graus. As condições estão marcadas por névoa matinal em ambas as cidades. Você gosta de hambúrguer? Hoje o Dr. Bactéria vai comentar pontos importantes na preparação do alimento. Dr. Bactéria, a palavra é sua. Conta aí pra gente o que a gente tem que notar na hora de a gente preparar um hambúrguer. Bom, gente, vocês ficaram sabendo de um caso que deu numa lanchonete muito famosa, só que deu nos Estados Unidos. Que nós tivemos até caso de morte por ingestão, né? E a suspeita que caiu, a suspeita que está sendo avaliada é sobre a cebola e sobre a carne de hambúrguer, né? Vou dar a minha opinião, É quase certeza que foi hambúrguer, gente. Eu vou até te contar o porquê. Quando você chapeia o hambúrguer, né? Existe uma temperatura que a carne tem que chegar. Essa temperatura é justamente para eliminar uma série de germes. Como é que você sabe que eliminou? Você tem uma alteração da própria coloração da carne. Ela sai de vermelho e vira acastanhado. Existe uma bactéria chamada Escherichia, que muita gente chama de Escherichia. A Escherichia, tá? Escherichia coli. Isso todo organismo tem, gente. Eu tenho, você tem, os animais têm. Eles fabricam vitamina B, transformação, eles atuam sobre os vegetais. Se você não tivesse essa bactéria, você comeria um pé de alface, sairia um pé de alface. Né? Comeria uma fruta, sairia uma fruta. Ela que faz essa digestão. Então é importante ter. Só que em alguns animais, principalmente alce, bois, essa bactéria ela pode sofrer uma transformação e começar a produzir uma toxina que é terrível, essa toxina. Né? Aí passa a ter o nome de Escherichia coli, tem até um nominho, O157H7. Ó, tem essa codificação, O57H7. Essa bactéria, simplesmente 10 unidades, ela já produziria uma toxina, né, que ela atacaria o seu organismo, dando o quê? Primeiro, vai te dar uma diarreia, essa diarreia vai ter muco, vai ter pus, vai ter sangue, diarreia sanguinolenta, né? Ele vai atuar sobre os seus rins, vai te dar uma hematúria, vai te dar urina com sangue também, tá? Uma síndrome que dá urina com sangue e vai te dar um colapso de todo o seu organismo. Todo o seu organismo pode levar até a morte, geralmente leva. Né? É rara, mas pode ser que tenham em alguns bois. Para evitar que ela não apareça, puxa vida, você tem que cozinhar, você tem que assar. Então, pera um pouquinho, picanha, eu não posso mais comer uma picanha mal passada? Pode, que se essa bactéria existir, está na superfície. E só o fato de você passar no fogo, você já mata essa bactéria. Só que no hambúrguer é carne moída, então muitas vezes o que está em cima se homogeneizou, está lá no meio. Então não deve existir hambúrguer mal passado, gente, ou no ponto. Não deve, esquece isso, é louco comer uma coisa dessa daqui. Você tem um risco muito grande, o perigo é muito grande, e tem que estar todinho passado. Né? Nesse caso aqui, dessa lanchonete, o que aconteceu? Os hambúrgueres todos foram fritos, o hambúrguer simples. Só que o caso que aconteceu, por isso que a certeza é quase absoluta, foi no Quarteirão. O Quarteirão, o que acontece? Agora eu já falei o nome até do lanche, né? O Quarteirão, ele tem uma carne mais grossa, só que estava sendo feito na temperatura de fritura do hambúrguer simples.
Então o que aconteceu? Não chegou a temperatura no centro e tinha essa bactéria. É rara, mas tinha. Estava vivendo no perigo. Você atravessar a rua de olho fechado, uma hora você é capaz de pegar. Nesse caso aqui, o carro pegou. Né? Então tinha essa bactéria. Não assou direito, eles comeram, e comeu essa bactéria, deu isso daqui que levou à morte das crianças, essas crianças aqui, infelizmente. Né? Cebola, gente, dificilmente daria isso. Isso daqui é caso de carne mesmo, é caso de hambúrguer. Nós já temos muitos casos semelhantes que acontecem. O que deveria ser feito? Uma remodelação da parte de fritura. Nunca fritar carnes grossas, tipo quarteirão, com hambúrguer simples. Então, o chapear. Hambúrguer simples, só hambúrguer simples. Quarteirão, então o que se faz? Diminui-se a temperatura. Não aumenta não, se aumentar é pior, que vai queimar por fora e por dentro vai ficar cru. Diminui-se a temperatura, quanto mais grossa a carne, menos temperatura. E deixa um tempo maior, para que ela toda cozinhe e mate sem querer que colhe. Senão, você vai estar continuando vivendo nesse perigo, gente. Então, olha, hambúrguer mal passado não deve existir nunca na tua vida. E no próximo bloco tem o Tá na Tela, com muita novidade aí para você curtir esse final de semana. Afinal, vai esfriar um pouco, né? Você vai querer ficar em casa ou sair? Agora eu vou te mostrar algumas opções para você trocar o seu carro na Kia Vig. Começando pela Sportage, nova Sportage 1.6 Turbo com design inovador tecnológico, tá? Híbrido, 180 cavalos, 27 kg de torque, isento de rodízio, porta-malas generoso de 570 litros com acionamento eletrônico, versão única, exclusiva com acabamento de marca Premium. Teto solar duplo panorâmico com câmera 360. E nós temos também o Stonic 2025 SX, versão única com motor 1.0, 120 cavalos, híbrido, isento de rodízio, com números aproximadamente entre 12 e 17 na cidade e 18 e 24 na estrada. Porta-malas generoso de 325 litros. Bongo, utilitário nas versões com ou sem ar-condicionado. 2.5 turbo diesel, 130 cavalos, 4x4, tecnologia com taxas de menos poluentes e líder do segmento. Tem o seu usado? Traz, porque aqui você terá uma avaliação ótima. Inclusive, você pode fazer a entrada facilitada. Kia Vig, o movimento que inspira. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. E a gente está de volta e vamos partir direto para o Tá na Tela com o Lucas, que ele tem muita novidade para você. Lucas, eu quero saber, viu? Conta pra gente. Fala pessoal, Tá na Tela está no ar para te deixar informado sobre os lançamentos da semana. Mas antes, já sabe, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui do canal. E agora, só soltar a vinheta. Bom, já começando com as indicações das telonas, temos os Smurfs, uma aventura no mundo real, onde veremos uma jornada mágica e cheia de diversão. Nessa nova animação, os Smurfs trocam a tranquilidade da vila pela agitação do mundo real em uma missão de resgate épica. Quando o papai Smurf é sequestrado pelos bruxos Gargamel e Razamel, Smurfette assume a liderança e guia seus amigos em uma corrida contra o tempo para salvá-los. No caminho, eles conhecem Ken,
o irmão perdido de Papai Smurf, e formam novas alianças que prometem virar o jogo contra os vilões. Mas que Smurf! Uma história repleta de ação, humor e coração, perfeita para toda a família. Partindo agora para os amantes de terror, em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, um segredo mortal, um pacto silencioso e agora a vingança chegou. Após um acidente trágico, 5 jovens decidem enterrar a verdade e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas o passado nunca fica enterrado por muito tempo. Um ano depois, eles começam a ser caçados por um assassino misterioso, empunhando um gancho e uma sede implacável por justiça. À medida que a tensão cresce e o grupo é atacado um a um, segredos vêm à tona e descobertas sombrias revelam que essa história sangrenta já se repetiu antes na tranquila cidade de Southport. Agora, os amigos precisam encontrar os únicos sobreviventes do lendário massacre de 1997 se quiserem ter alguma chance de sobreviver. E lembre-se, a energia que você transmite para o universo sempre volta para você. Não, espera. Prepare-se para um thriller emocionante, onde o medo espreita a cada curva e ninguém está a salvo. Agora, passando para os streamings, temos uma série documental na Netflix. Apocalipse nos Trópicos é um retrato íntimo de um país à beira do abismo, quando a fé se mistura ao poder, o que resta da democracia. Com acesso exclusivo aos bastidores do poder, Costa entrevista figuras centrais do cenário político, incluindo o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor televangelista mais influente do país, o líder carismático que se vê como mentor espiritual da extrema-direita. Apocalipse nos Trópicos revela como uma teologia apocalíptica e conservadora vem moldando decisões de Estado, inflamando as ruas e colocando a jovem democracia brasileira em xeque. Misturando investigação jornalística, memória e poesia, o filme traça um panorama inquietante de um país dividido, mas que espelha dilemas globais. Essa mesmo é a minha religião. Somos maioria absoluta! O que levou o socialismo ao fracasso foi a negação da religião. Com verdade, nós estamos fazendo uma nova forma política no Brasil. É que ele gosta de conversar comigo também, que eu também sou franco para falar com ele. Brasil, acima de tudo, Deus acima de tudo. Um documentário urgente, provocador e necessário. E olha, ainda na Netflix, Onde Está Amy Bradley? Um mistério real e uma busca que não terminou. Em março de 1998, Amy Bradley, uma jovem saudável e cheia de planos, desapareceu sem deixar rastros durante um cruzeiro com sua família pelo Caribe. Nem as buscas intensas a bordo, nem a investigação do FBI conseguiram explicar o que aconteceu. Teria Amy caído no mar ou desaparecido entre os 2.400 passageiros que desembarcaram em Curaçao naquela manhã? Mais de 2 décadas depois, o caso continua cercado de perguntas e teorias perturbadoras. Várias testemunhas juram ter visto Amy em diferentes países, alimentando a esperança de que ela ainda esteja viva e de que o que aconteceu naquele navio foi muito mais sombrio do que parece. Dessa série documental, em 3 partes, dirigida por Ari Mark e Phil Lott, o público é levado a uma imersão eletrizante, no caso que chocou o mundo e ainda atormenta uma família determinada a não desistir. So many theories. If she fell off, something with a voice to show. That night, I saw Amy and this guy that worked on the boat. I got a bad vibe. Now years had passed, and we've had so many sightings. I saw her. That's where I was standing. Amy's alive. Taxi driver said her daughter is on this island. She could have been lured off the ship. I saw her in the restroom on Barbados. I said, "What's your name?" Amy. Acidente, sequestro ou algo ainda pior? A verdade pode estar mais perto do que nunca. Para finalizar, e ainda na Netflix, entraremos em um território selvagem na imensidão da natureza.
alguns segredos não podem ficar enterrados. Em Indomável, Kyle Turner é um agente especial do Serviço Nacional de Parques, encarregado de manter a ordem em terras tão perigosas quanto isoladas. Mas quando uma morte brutal interrompe a paz das florestas que jurou proteger, Kyle se vê no centro de uma investigação que vai muito além do que imaginava. Enquanto mergulha no caso, ele descobre que há algo muito mais sinistro escondido sob a superfície, e não só no parque, mas também em sua própria história. À medida que as peças do quebra-cabeça se encaixam, o passado e o presente colidem. Kyle terá que enfrentar verdades que preferia manter enterradas. As pessoas vêm aqui explorar, mas só vêm uns 10% do parque. Olha, nós temos quase 400 mil hectares de natureza selvagem no parque. Aqui é diferente. Essa garota fazia parte do seu grupo? Um thriller sombrio, cheio de tensão e reviravoltas, onde a natureza selvagem é tão implacável quanto os segredos humanos. E aí, curtiu as indicações dos lançamentos dessa semana? Então não se esqueça de selecionar o seu título favorito e compartilhar comigo aqui nos comentários. O Tá na Tela está de volta na semana que vem. Até mais! E a gente fica por aqui, uma ótima noite para vocês. Aproveitem bem esses dias e se você quiser curtir o final de semana dentro de casa, a gente passou muita dica importante aqui. Fora de casa também tem muita atividade cultural e filmes aí para você curtir. Segunda-feira, você já sabe, eu falo as atualizações aqui com o Lucas no seu Resenha na Rede, tem muita notícia da região. Até mais!